chamo Túlio Medeiros da Silva, sou seminarista da Congregação da Missão, província brasileira do Rio de Janeiro. E eu vim falar para vocês um pouco da identidade missionária vicentina. Para São Vicente de Paulo, existem 3 pressupostos básicos que caracterizam a identidade missionária vicentina. O primeiro é que ela constitui, ela é a manifestação visível daquilo que nos constitui. E isso é o que vai nos distinguir das demais ordens e congregações que existem em nossa igreja. O segundo pressuposto é que ela se configura dentro de um processo dialético entre fidelidade e criatividade. Fidelidade ao carisma herdado por São Vicente de Paulo, recebido, e criatividade, observando os sinais dos tempos e dando as feições, as novas imagens dessa identidade, sem perder, claro, essa fidelidade às nossas primeiras fontes, ao nosso fundador. O terceiro pressuposto que eu quero falar para vocês é que a identidade missionária vicentina ela consiste num tripé. Ela é aberta, dialógica e interativa. Como eu falei no início para vocês, existem várias outras congregações, várias outras ordens, carismas na nossa igreja. E São Vicente não queria que os missionários, os padres, os irmãos ficassem restritos no mundinho apenas fechado, olhando para o próprio umbigo, mas que estivesse sempre relacionando com as outras, os outros carismas também, porque cada um tem a sua função específica em nossa igreja. Então esses são os 3 pressupostos da identidade missionária vicentina. E a partir deles podemos falar de 3 eixos. O primeiro eixo, que constitui a nossa identidade missionária, é a centralidade em Jesus Cristo. Nós, missionários vicentinos, precisamos olhar para Jesus como a rocha firme, para assim nos tornarmos fiéis na vocação e no chamado que recebemos. São Vicente dizia para os missionários, os padres e irmãos, Jesus Cristo é a regra da missão. Então, todos os nossos atos, todas as nossas ações devem ser guiadas pelos atos e gestos que Jesus teve também quando esteve aqui conosco na Terra. O segundo eixo da identidade missionária vicentina é a nossa destinação aos pobres. Mas que tipo de pobres? Isso precisa ficar muito claro em nossa mente. São os pobres, aqueles mais abandonados, aqueles lascados, como vai dizer o padre Getúlio, aqueles que ninguém quer ir. Então, esses são os pobres que São Vicente nos orienta e nos ensina a servir como se estivéssemos servindo a Jesus Cristo na pessoa dos pobres. E o terceiro eixo, claro, não menos importante, mas que nós encontramos também no número 1 das nossas constituições, no artigo 1 das nossas constituições, é a formação dos clérigos e dos leigos. São Vicente, muito sensível, e observando que para dar continuidade àquelas obras que ele já havia fundado, a AIC, a Congregação da Missão e as Filhas da Caridade, era preciso que os clérigos, outros padres, que não fazem parte da congregação, e também os leigos estivessem bem preparados para seguir, para desenvolver ainda mais esse caminho, essa escola da caridade. Então, são esses 3 eixos que constituem também a nossa identidade missionária vicentina. Se perseverarmos na compreensão, então, dessa vivência, desses eixos, poderemos, então, no final de nossas vidas, no final da nossa caminhada, ouvir do próprio Jesus, como diz o evangelista Mateus, no versículo 25,
no capítulo 25, versículo 34, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Então esse é um pouco da identidade missionária vicentina que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gostaríamos de convidar agora a Catarina Érica, da JMV, da província de Fortaleza, para dar o testemunho dela do que seria a identidade missionária vicentina, como ela a entende e a vive. Olá, eu sou Catarina Érica, faço parte da Juventude Mariana Vicentina e moro na província de Fortaleza, especificamente na cidade de Cascavel. Bom, me lançaram aqui um desafio, né? Eu acho que é um pouco complicado explicar, né? Mas é exatamente difícil de explicar porque o carisma vicentino ele é muito mais prático do que teórico. A gente vai encontrar muitas teorias aí, né, falando sobre carismas, e a gente vai entender que cada carisma é diferente do outro e que pode ser vivenciado de uma forma específica. E o carisma vicentino, ele é vivenciado muito com a prática. É difícil de explicar, definir o carisma vicentino em teoria, em história. A gente sabe muito da história de Vicente de Paulo, as suas vivências, né, os ramos da família vicentina, os desafios, mas o carisma vicentino ele não se explica, ele se vive. Então eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas que, na minha concepção enquanto vicentina, há 20 anos, eu gosto de sempre ter isso na minha caminhada, né? E a gente aprende cada vez mais. Então eu gostaria de pontuar aqui 10 coisinhas, rapidinho, tá? Primeiro, a gente sabe que na caminhada de vicentinos há muitos desafios. É um carisma que provoca muito a mudança, que precisa estar sempre na mudança. Então, primeiro ponto, fazer dos desafios experiências para a nossa caminhada. Há muitos desafios, mas a gente não pode desistir. A gente tem que entender que todos esses desafios fazem parte da caminhada e esses desafios podem construir cada vez mais a nossa caminhada. O segundo ponto é entender que nós podemos usar de tudo que temos e somos para o bem comum. Nos vicentinos, né, nos diversos ramos que nós temos, aí há vários dons, profissões, profissionais excelentes que podem utilizar do seu dom, da sua carreira, daquilo que faz parte da sua vida para servir. Se eu tenho um fisioterapeuta, um professor, ele pode servir na Juventude Mariana Vicentina, na SSVP, nos Padres da Missão, de alguma forma, né, servindo aos pobres, utilizando daquilo que nós somos e daquilo que nós temos, que são os nossos dons, e que Deus nos deu, de graça. E a gente precisa servir com eles. Outro ponto é tornar-se tudo para todos, né? Eu gosto muito desse ponto e ele se baseia em 1 Coríntios 9:22. E Vicente de Paulo, ele tinha essa passagem bíblica como uma base, porque ele tornava-se tudo para todos. E tudo para todos quer dizer, vou dar para eles dignidade, oportunidade, tornar-se tudo que eles precisam naquele momento. Se eu sei que eles não têm condições favoráveis para que ele tenha uma vida digna, se eu sei que ele vive uma pobreza extrema, eu preciso me tornar alguém que pode fazer diferença na vida daquela pessoa. Então é tornar-se tudo para todos. Um outro ponto é inovar sempre, mesmo que as necessidades sejam as mesmas. Infelizmente, no país em que nós vivemos, principalmente, né, o mundo todo precisa de socorro, mas no Brasil, especificamente, a pobreza extrema cresce cada vez mais. Então, sempre vai existir as mesmas necessidades, infelizmente. As necessidades vão sempre ser as mesmas, a pobreza vai aumentar, né, os pobres, infelizmente, estão aumentando cada vez mais, estão morrendo de fome, com desemprego, com tantas dificuldades. Então as necessidades vão sempre ser as mesmas, mas é preciso inovar. É preciso ter um pensamento inventivo, é preciso se reinventar diante dos desafios, das dificuldades. Assim Vicente de Paulo fez, assim Santa Catarina fez também no seu tempo. Ter misericórdia para com o outro.
tudo isso que eu já falei, a gente só consegue colocar em prática se tiver misericórdia. Porque Deus é misericórdia, Ele teve misericórdia para conosco. Por que nós não podemos ter misericórdia com os outros? Ter a empatia, ter Deus no coração, porque Deus é misericórdia. Um outro ponto muito importante que a gente tem falado muito na Juventude Mariana Vicentina é promover políticas públicas. Vocês sabiam que Vicente de Paulo promovia políticas públicas? Ele promovia políticas públicas. As suas ações realizadas para ajudar os pobres tinham políticas públicas. Tinha política pública naquele meio, né? Não tinha esse nome na época, claro, mas as ações de Vicente de Paulo falavam por si só. E ele era um homem extremamente político. Outro ponto é intervir politicamente em questões sociais, se necessário. Vicente de Paulo, ele nunca foi um homem omisso. Vocês que sabem da história de Vicente de Paulo sabem bem mais que ele. Quando a gente estuda a história de Vicente de Paulo, a gente compreende, nossa, como Vicente de Paulo era um homem que poderia ser igual um homem de hoje, porque ele intervia politicamente em questões sociais. Então, naquela época de muitas guerras, a época de Vicente, né, muitas mulheres eram abusadas sexualmente. Na guerra, muitas crianças ficavam órfãos. E Vicente de Paulo, ele resgatava as crianças na rua, ele cuidava das mulheres, ele intervia politicamente, ele se envolvia no meio da nobreza para intervir politicamente sobre questões sociais referente aos pobres. Isso é muito importante. Outro ponto é mobilizar e conscientizar. Vicente de Paulo, ele escrevia até boletim informativo para fazer chegar notícias de um lugar para o outro. Ele enfrentava as dificuldades até de seu tempo para que as pessoas se mobilizassem para cuidar de outros. Então, onde ele estava, ele mobilizava, ele conscientizava. E ele tinha esse discurso, a mediação de conscientizar, de conversar, de convencer, de fazer com que você compreenda com outro olhar. E assim nós precisamos também fazer no Carisma Vicentino hoje, de conscientizar. Outro ponto é desenvolver estratégias para uma mudança de estruturas. Vicente de Paulo, no meu ponto de vista, assim, ele era um homem muito político, estratégico, muito inteligente, inclusive. E ele pensava em estratégias bem simples. A caridade organizada, né, por exemplo, para promover a mudança de estruturas. Ele dava oportunidade para as pessoas para ter uma dignidade, primeiramente, né? Dignidade no comer, no vestir, dignidade no viver. E aí ele dava oportunidades também. E a gente precisa pensar nisso hoje. Pensar nessas estratégias que a gente precisa para promover essas mudanças de estrutura. A sopa que a gente vai dar, ela vai ajudar a saciar aquela fome, mas daqui a 2 horas essa pessoa está com fome novamente. E o que é que muda especificamente na vida dessa pessoa? Então a gente precisa pensar em estratégias para mudança de estrutura, mudar a vida daquela pessoa, dar um outro olhar de vivência. E por último, não menos importante, né, mas eu acho que a prática do carisma vicentino é praticar o amor efetivo. O amor afetivo nós podemos sentir naturalmente, mas o amor efetivo, de efetivar, de ação, de estar ali, infelizmente ele não é sentido por todos. E a gente precisa colocar isso em prática, né? Porque o carisma vicentino ele é prática. Pode-se até tentar explicar o que é o carisma vicentino, mas se você nunca vivenciou um momento de ação, de missão, de prática, provavelmente você não vivenciou tudo do carisma vicentino. E aí eu termino esse vídeo lançando aqui uma pergunta. Nós podemos ser Vicente e mudar o nosso tempo hoje com carisma prático? Fica aqui essa reflexão, tá bom? Forte abraço em todos, espero ter ajudado de alguma forma. Tchau, tchau. Obrigado por nos seguir nessa websérie que estamos apresentando a identidade missionária vicentina
e continue nos acompanhando nos próximos episódios.